estou aqui na ala de Fernando de Almeida. Fernando, explica um pouco para a gente o que é a ABAC, a Associação Brasileira de Aeronaves Antigas e Clássicas. Carlos, a ABAC é uma associação que nós formamos relativamente recentemente, há um ano. A finalidade é reunir todas as pessoas interessadas na restauração e na documentação de aeronaves construídas até 1945, que são consideradas as antigas, e as clássicas dessa data até dezembro de 55. São aeronaves que fizeram a história da aviação no Brasil, desbravaram o Brasil e ensinaram toda uma geração de pilotos a voar, né? E muitas dessas aeronaves estão aqui presentes hoje em Sorocaba. Então a finalidade da ABAC é exatamente essa, de juntar todos esses interessados, pegar novas gerações, jovens, ensinar a importância da história da aviação, a história de cada avião desse, de seus projetistas, a parte técnica deles e com isso criar uma cultura aeronáutica de que o Brasil é tão carente, compreende? E o respeito por essas máquinas que eles chamam de velhas águias, mas que estão aí imponentes, voando muito bem, né? Eu mesmo com o meu aviãozinho aqui, o Taylorcraft, eu já fiz navegações de 2.000 quilômetros sem nenhum problema. É um avião seguro, delicioso de voar. É uma aviação antiga, uma aviação romântica, que prevalece a emoção acima da técnica, né? Então, além do prazer de voar uma máquina antiga, você vai estar pilotando uma parte importantíssima da história da aviação. Essa é a ABAC. Que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo em relação à ABAC? Qualquer pessoa pode se filiar à ABAC? Sim, Carlos, qualquer pessoa pode se filiar à ABAC, desde que tenha interesse na história da aviação, não só na restauração de aeronaves antigas, mas na parte técnica, na parte de fidelidade, por exemplo, do modelo. Nós temos diversos sócios que são jovens plastimodelistas, por exemplo, e eles são, eu descobri isso para minha surpresa, que eles são profundos conhecedores da história da aviação. Eles pesquisam cada detalhe de aeronaves antigas, eles não deixam escapar nada. Eu mesmo recebo diversos e-mails de plastimodelistas perguntando se eu sei que tubinho é aquele no montante de Havilland Dragon de 1936, compreende? E eu acho isso fantástico. A ABAC está aberta a esse tipo de pessoa interessada em aviação, na história da aviação, eventualmente na restauração de um avião antigo, porque nós temos muita troca de informação técnica, uns ajudam os outros, compreende? Então, Fernando, eu gostaria de saber exatamente o que significa uma aeronave antiga e uma aeronave clássica. Ok, uma aeronave antiga é aquela que foi fabricada até dezembro de 1945. E a aeronave clássica de janeiro de 45 até dezembro de 1955. Por exemplo, a Taylorcraft, esse meu Taylorcraft, embora seja um projeto de 1937, ele foi fabricado em 1947, em março de 47. Portanto, ele é considerado uma aeronave clássica. Por exemplo, uma aeronave como essa sua, um Taylorcraft, quantos tem no Brasil voando iguais a este? Nós temos hoje 3 aeronaves idênticas, semelhantes à minha, voando, sendo que uma delas é bem mais antiga, de 1940. E nós temos mais 3 em restauração, em recuperação. Em breve nós esperamos formar um esquadrão de Taylorcrafts, que é uma aeronave importante na história da aviação. Perfeito. E no geral, entre aeronaves clássicas e antigas, existem hoje no Brasil aproximadamente quantas aeronaves em voo, em condições de voo? Em condições de voo, nós estimamos umas 50 e outro tanto em restauração. Aqui em breve nós esperamos contar com 100 aeronaves antigas e clássicas em condições de operação segura, que é muito importante. E quantas hoje estão associadas à ABAC? Hoje nós estamos com 70 sócios
e nós estamos esperando atingir o dobro dentro de 6 meses. Tal é a repercussão positiva que a BAC está tendo, especialmente aqui na Feira de Sorocaba. O Piper J3, Carlos, é provavelmente o mais clássico e antigo de todas as aeronaves já construídas no mundo, porque foi no Piper J3 que toda geração de pilotos dos anos da guerra aprendeu a voar. Toda uma geração aprendeu a voar nesses aviões. Eu mesmo fiz o meu primeiro voo solo num desses dois. Como mudaram o prefixo, não sei exatamente qual deles, mas no tempo que eu aprendi a voar nesse avião, ele não tinha nem roda na bequilha, era uma sapata. O avião não tinha freio e, obviamente, era muito mais exigente de pilotagem do que um avião com freio, com roda na bequilha, com bom controle no solo. Mas o J3 foi projetado pelo mesmo homem que criou o Taylorcraft, que é o Charles Gilbert Taylor. Então ele é de uma importância fundamental em toda a história da aviação. Ele é tão clássico quanto o DC-3, quanto o Boeing 707, que são aviões que marcaram profundamente a história da aviação. É um avião delicioso de voar, com motor de 65 cavalos, ele leva 2 pessoas, dependendo do modelo, você pode voar solo atrás ou voar solo na frente. E ele tem um detalhe interessante, o nome oficial do J3 é Piper Cub. Você vai ver na cauda dele o ursinho famoso, que é o símbolo dos Cub. O Charles Taylor criou o Cub, que evoluiu gradualmente para o Taylor J2 e depois para o J3, quando o Taylor deixou a companhia Piper e criou sua própria companhia, que é a Taylorcraft. Okay? E um outro engenheiro chamado Jean Monod, ele pegou o projeto do Taylor e foi melhorando. Tanto assim que esse avião que você está vendo com 65 cavalos, já existem modelos com 180 cavalos. O último Cub fabricado tem mais ou menos uns 10 anos atrás. E é um projeto que veio desde 1932. Você imagina como deve ser bom esse projeto para ter sobrevivido tanto tempo, né? E é um avião que marcou profundamente toda a história da aviação, não só de projeto, mas também de treinamento de pilotagem, de formação de pilotos. Uma das características marcantes do J3, Fernando, são os cilindros expostos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais da necessidade de refrigeração que teve esse tipo de motor, esse tipo de refrigeração com cilindro exposto. Ok, o motor com cilindro exposto, como é um motor refrigerado a ar, né? Os Piper Cub tinham um problema para arrefecimento correto, e a maneira mais prática encontrada foi essa de colocar o cilindro para fora e uma carenagem. Só que isso daqui representa um bocado de arrasto. O Charles Taylor, sentindo essa dificuldade, ele, quando criou o Taylorcraft, ele escondeu os cilindros e colocou tomadas de ar que dirigem o ar para as aletas de cilindro. E com isso ele ganhou em velocidade, em pureza aerodinâmica, e na época em que o Taylorcraft foi lançado, com apenas 40 cavalos, ele era bem mais veloz do que o J3 com 65 cavalos, exclusivamente devido aos cilindros escondidos, mas sabiamente arrefecidos pelas tomadas de ar. Outra característica marcante do J3 era o sistema de abertura de portas, né, Fernando? Exatamente. Esse sistema de abertura de portas, ele prevalece até hoje como um dos mais práticos, e ele tem uma vantagem fantástica para quem quer curtir um voo num avião clássico, que é voar com a porta aberta. Então você voa praticamente com o vento no rosto. O avião, quando foi restaurado, ele apresentou o tabzinho, o estabilizador,
no leme. Os primeiros J3, eles não tinham esse tabzinho estabilizador, eles moviam integralmente o estabilizador horizontal. O PT-19, Fernando, é uma aeronave também bastante antiga e serviu de treinamento para muitos pilotos de muitas forças aéreas, não é? O PT-19 foi utilizado pelas forças aéreas dos Estados Unidos e de diversos países que lutaram aliados. Era o treinador primário, onde se aprendia a voar para aqueles que não passaram pelo famoso J3. E o PT-19 foi utilizado pela Força Aérea Brasileira para treinamento de pilotos da FAB e depois que foram desativados, foram cedidos aos aeroclubes brasileiros. Então, eu tive o prazer de fazer o meu primeiro tunô, o meu primeiro looping, exatamente nesse avião que vocês estão vendo aqui. Isso foi em 1952. O PP-TTI era um dos muitos Fairchild PT-19 que nós tínhamos no Aeroclube de Minas Gerais, né? E é um avião extremamente dócil de pilotagem, acrobático. A estrutura dele é de tubos de aço na fuselagem e a asa é de madeira. E ele tem um detalhe interessante para as novas gerações. Ele utiliza um motor em linha, né? São 6 cilindros em linha e é um motor, para a época, muito sofisticado, apesar da taxa de compressão ser baixa. É um motor de 175 ou 190 e até 200 HP. E esse motor Ranger é arrefecido a ar. Você não vê nenhum cilindro lá de fora. É que a carenagem, ela permite a passagem do ar pelas aletas de cilindro, né? E arrefecendo o motor. E é um avião simplesmente delicioso de acrobacia. Só que tem que ser feito bem alto. Eu estou com um prazer enorme de estar aqui com meu amigo Sandoval, colega desde os tempos de Aeroclube de Minas Gerais, no começo dos anos 50. E o Sandoval, com um esforço fantástico, conseguiu tirar seu brevet, se transformou num piloto acrobático fantástico. Foi ele que veio voando de Belo Horizonte até Sorocaba, trazendo o meu velho e querido TTI, restaurado nas oficinas do Aeroclube. Fernando, o Fleet é o membro mais antigo da nossa associação? No momento, esse Fleet 10, ele de 1933, é a aeronave mais antiga que pertence a um sócio de ABAC. Embora não seja o avião de projeto mais antigo em voo no Brasil. Nós temos um avião de 1928 que está voando em São Carlos. Aliás, em Rio Claro, corrigindo. Fernando, a respeito do motor do Fleet, trata-se de um motor radial ou um motor de um sistema diferente de cilindragem? Não, é um motor radial, também típico da época. Vocês podem ver que os escapamentos
são livres de cada cilindro, não existe um coletor de escapamento, né? E é um motor Kinner, e é um motor que você vai cruzar com esse avião a cento e poucos quilômetros por hora, digamos 130, 140 km por hora, e com apenas 1.650 rotações, né? Então é um voo de uma suavidade extrema. E é um motor de 5 cilindros, né, com o sistema de carburação normal e tudo, compreende? Esse motor era muito utilizado em aviões dessa época. Alguns treinadores de asa baixa chegaram a utilizar esse motor Kinner também. Era um motor bastante confiável, né, da época, mas foi produzido até 1940 e depois, né, ele ficou para a história, né? Esse avião foi restaurado ou ele se conserva nessas condições desde que foi fabricado? Esse avião foi inteiramente restaurado, partindo praticamente de escombros, né? E o dono do avião trouxe alguns componentes dos Estados Unidos, para não dizer muitos componentes, especialmente do motor, e nós temos um outro Fleet, que provavelmente vai ser o segundo ano no Brasil, que está para ser restaurado lá em Jundiaí, que pertence ao Museu Asa de um Sonho da TAM. Então, que é o mais antigo dos sócios da BAC, o avião. Não o proprietário. Não o proprietário. O proprietário é um garoto. O proprietário é um garoto. É um garotinho. É um garoto. E fala pra gente qual é a sensação de pilotar o Fleet. Essa é sensacional. Um avião aberto realmente é outra alegria, né? É como andar de moto, que não é tão perigoso. Porque moto é mais perigoso. Ele é menos perigoso, então o efeito é mais gostoso. Não é isso? Ô, Lúcio, vem cá, a que velocidade você cruza num voo de cruzeiro? 85 milhas. 85 milhas. E com que rotação? A 1.600 rotações. É fantástico. É um avião silencioso, ecológico, porque o nível de ruído em decibéis é bem baixo, né? E o motor, qual é a potência desse motor Kinner? É 125 cavalos. 125. E você sola ele do banco dianteiro, né? É, solo dele é dianteiro, é banco dianteiro. Tá meio contra o sol aí, né? Poxa, não finge. Ela tá muito fraca. Descarregando o pêndulo. Nós estamos diante dos aviões mais importantes da história da aviação, que era considerado o Cadillac voador. É o Stinson Reliant. Nos Estados Unidos ele é conhecido como asa de gaivota, devido à forma bem peculiar da asa. É o único avião americano que usa esse tipo de asa. Esse modelo, o V-77, ele foi construído já nos anos 50. Agora, a origem desse avião data do início dos anos 30.
E foi um avião que foi evoluindo, é um avião de 4, 5 lugares. Ele foi evoluindo, ganhando motores mais potentes, ganhando mais conforto interno. A forração interna dele era toda de couro, as janelas tinham manivela para subir e baixar, como um automóvel antigo. É um avião que você veria muito bem do lado de um Cadillac de 1938 ou de um Corda ou Duesenberg dessa mesma época, né? E é um avião extremamente seguro, só que ele é pesado e ele exige certa prática para ser pilotado. Com motor radial, nesse caso, esse modelo específico, tem um motor Continental radial de 300 HP e alguns aviões Stinson, dessa série Reliant, utilizavam o motor até de 450 cavalos da Pratt Whitney. Esse é de 44. Esse avião foi construído em 1944, é o modelo V77 e é um motor, esse não é o Continental, é o Lycoming de 300 HP. Existem Stinson com motor Continental, com motor Jacobs e com motor Pratt Whitney. É um avião extremamente seguro, foi usado pelas Forças Armadas Americanas na guerra como avião de ligação, mas ele leva até 5 pessoas. E é um avião foi muito utilizado nos anos 30 pelos grandes magnatas de petróleo e magnatas do cinema também, que adoravam esse tipo de aviação romântica, né? Como engenheiro aeronáutico, essa asa, estilo asa de gaivota, devia ter uma sustentação fabulosa, né? Realmente, é um projeto estrutural em inglês chamado monospar. Significa que ela só tem uma longarina principal e não tem uma segunda longarina atrás. Você pode observar que a asa só tem um montante e é uma asa bastante complexa. E a parte mais espessa do perfil de asa está exatamente na área onde é fixado o montante. Ele é dotado de flaps, é um avião que tem ótimas características de baixa velocidade, um avião muito seguro. E eu chamaria atenção também para alguns detalhes vamos dizer, de luxo do avião. Esse está sem a carenagem de roda. A carenagem de roda dele é lindíssima e compõe muito bem com a linha clássica do avião. E os faróis de pouso desse avião, eles são retráteis, ficam escondidos no intradorso da asa, né? Então tudo isso conferiu a esse avião a longevidade, que é um projeto originário de 1932, que evoluiu e foi fabricado até o final dos anos 50, simplesmente pela alteração de motor, que basicamente a estrutura sempre foi a mesma. Diversas nacionalidades, e nós temos aqui um digno representante brasileiro, né, Fernando? É um paulistinha. Exatamente, é o avião que foi fabricado em maior quantidade no Brasil até hoje. Chegaram a fabricar mais de 900 aviões, originalmente pela Companhia Aeronáutica Paulista, a CAP, tanto que esse modelo é um CAP 4, né? Simpaticamente batizado de Paulistinha, e foi um dos aviões que também serviu para a minha instrução em 1951. E a gente voava o CAP 4 e voava também o J3. Esse CAP 4 é bastante original, ele veio do Aeroclube de Minas Gerais e vocês podem notar uma diferença fundamental em relação ao J3. Ele tem os cilindros bem escondidos, né, com uma grande tomada de ar e eu digo a você, ele não tinha nenhum problema de arrefecimento. Ele funcionava muito bem com esse sistema. E quanto à pilotagem, praticamente era a mesma do J3. Um avião que tinha características de voo excelentes. E qualquer avião desse restaurado profissionalmente hoje, ele vai surpreender o piloto, porque ele é um avião muito estável e muito fácil de pilotar. E é um bom avião de treinamento. Dele derivou a versão P56, que é o Paulistinha 56, já com motor um pouco mais potente, né? E foi fabricado pela Neiva,
em Botucatu. O Paulo Chepa, o Capiquato, é um treinador tão bom que ainda se fala hoje na volta à produção na versão P56, como treinador básico para nossos aeroclubes. Combustível bastante peculiar. O piloto via se o combustível estava acabando através da varetinha, não é isso? Esse é o sistema que não falha. Eu tenho o meu sistema no meu Taylorcraft e eu vou mostrar para vocês. Nós temos no centro do bujão de combustível uma vareta, e à medida que o avião gasta o combustível, simplesmente na outra ponta da vareta tem uma boia de cortiça e isso vai baixando. Essa vareta fixa mostra o máximo e à medida que o avião vai gastando combustível, a vareta baixa. Não tem sistema elétrico, não tem nada, é absolutamente seguro. É impossível alguém pousar por pane seca com um sistema desse. Estamos aqui na ala agora com o Ian, que vai nos falar um pouquinho a respeito do de Havilland Chipmunk. Ok. De Havilland Chipmunk foi um avião de treinamento militar, originalmente desenvolvido pela de Havilland no Canadá, e posteriormente ele foi modificado para servir às necessidades da RAF britânica, para um avião de treinamento primário. Ele foi concebido como um avião para substituir o de Havilland Moth, que era muito usado na pré-guerra e durante a guerra para o treinamento primário de pilotos, não é? O modelo que está sendo exposto aqui está nas cores da Real Força Aérea. É um avião que foi construído pela de Havilland na Inglaterra e foi exportada para a Força Aérea Uruguaia. Posteriormente foi tirada de serviço da Força Aérea Uruguaia e foi vendido a um particular da Argentina, e agora ela faz parte do acervo da Fundação TAM de São Paulo, né? Perfeito. Eu gostaria de saber, no Brasil tem quantas aeronaves iguais a essa voando? Pelo que eu sei, é a única aeronave que está voando no Brasil, ok? Em 1950 foi feita algumas demonstrações dessas aeronaves, mas o Brasil não chegou a comprá-la. Perfeito. Eu queria que você me falasse um pouquinho a respeito de um detalhe específico dos de Havilland, que é esse leme vertical, que é muito parecido com de um caça famoso da Segunda Guerra, não é isso? Exatamente. Essa cauda vertical do Chipmunk, ela é característica da de Havilland, onde ela é idêntica ao de Havilland Mosquito, que foi um caça muito famoso durante a Segunda Guerra, principalmente que o Mosquito era construído quase que inteiramente de madeira. E ela segue uma tradição da de Havilland em caudas verticais até 1950, 55. Quase todos os aviões da de Havilland originaram essa cauda. Esse motor do de Havilland é um motor em linha, não é? É um motor em linha, é o famosíssimo motor Gypsy Major. Ok, esse particularmente é um Gypsy Major 10 de 145 HP. As características desses motores são motores extremamente robustos, uma manutenção muito baixa e extremamente confiáveis, né? Como todo bom avião inglês, a tração da hélice dele é à esquerda. Mais um avião da linhagem Stinson, né? Agora esse acho que é o irmão menor, não é isso? Esse avião foi concebido a partir de um trabalho de 1940 da Universidade de Detroit.
dirigido por um grande projetista de origem alemã, que criou o famoso Stinson 10, que era o avô desse Stinson 108. Isso foi em 1940. Em 1948, logo depois da guerra, o Stinson 10 deu origem a uma versão 4 lugares, que era o Stinson 108. É um avião que foi muito utilizado no Brasil também como táxi aéreo nos anos 50. E de todos os Stinson 108, esse que é o Dash 3, é o 108/3, conhecido por Station Wagon, foi o mais evoluído e foi o último dos aviões a levar pelos céus o nome Stinson. Ele, em relação aos outros Stinson Voyager, ele tem uma cauda maior, ele tem uma deriva, na área de deriva é maior, e é um avião que tem uma característica especial na asa. Você pode observar essas fendas fixas, nós chamamos de slot, no bordo de ataque, bem na região de aileron. Isso faz com que esse avião seja muito manso e com total controle de aileron a baixa velocidade, mesmo no stall. É um avião extremamente clássico, né? Ele traz ainda toda aquela aura dos anos 30, por ter fuselagem de tubo recoberta com tela, a asa também de madeira e tela, revestimento de tela, madeira, alumínio e tela. É um avião de uma docilidade incrível, e ele tem outro detalhe que nenhum outro avião tem. A hélice dele, ela tem um passo variável, automático, não tem nenhum comando, é simplesmente por forças aerodinâmicas e contrapeso. Então é uma raridade essa hélice que foi utilizada largamente somente nesse modelo de Stinson, que ela era um pouco pesada, né? Metálica. Uma hélice metálica. E outro detalhe interessante, esse avião é tão manso que um grande piloto americano falou que se algum dia ele estivesse num avião à noite, voando à noite, sem visibilidade, e parasse o motor, se ele pudesse escolher entre todos os aviões do mundo que ele estivesse pilotando, com o motor parado, em cima de uma floresta, numa região desconhecida, ele escolheria o Stinson 108 Voyager, ou esse modelo que é o Station Wagon, né? Por quê? Porque é o avião mais dócil e que não estola praticamente. Ele vem afundando a 500 pés por minuto, e onde ele cair, né, ele cai com a velocidade vertical reduzida e com mínimas chances de ferimento nos tripulantes. Qual é a razão de planeio dessa aeronave? Do Stinson deve ser em torno de 10/1. Não é muito grande, tem aviões que a razão de planeio muito maior, mas acontece que você pode ver, a asa dele é relativamente curta. Acontece que o planeio dele é uma velocidade bastante baixa, entende? Então ele vai afundar tipo 700, 800 pés por minuto, a uma velocidade de 80 milhas por hora, e com um controle fantástico que permite reduzir ainda mais a velocidade, mesmo no nível do stall, que seria em torno de 50 milhas por hora, e ele continua totalmente controlável. Então, é um avião de uma segurança tremenda. E eu lembro quando esse avião era representado em Minas Gerais, e o famoso comandante Jucá, que era o representante do avião, ele fazia demonstrações completamente acrobáticas com esse avião. Tal é o comando de aileron positivo que ele tem, e tal é a robustez da estrutura dele. Essa pequena grade que ele tem na tomada de ar, vocês podem observar que ela tem defletores nesse sentido, como se o ar entrasse nessa posição, e do lado de cá, os defletores têm outra posição. Isso
é para aproveitar o redemoinho provocado pela hélice e permitir manter o máximo de energia desse ar que entra de arrefecimento. Se você, por exemplo, tirar essas duas tomadas de ar, essas grades de alumínio, que dão um estilo bem particular para o Stinson, vai continuar a arrefecer o motor, mas vai perder no mínimo uns 15 graus de temperatura. Tá? A temperatura vai subir exatamente pelo fato de não ter esse direcionamento. Então, uma solução simplíssima, não exige comando nenhum, é só um pouco de cabeça, um pouco de inteligência, né, para criar um negócio desse. E é único do Stinson. Que eu saiba, não foi copiado em nenhum outro avião. Uma peça saliente. Eu queria que você falasse mais sobre esse tubo Venturi. Essa é uma solução também bem típica da época, de ouro da aviação dos anos 30. Esse é um tubo Venturi e o que ele faz? Ele provoca uma grande sucção pela aceleração do ar que entra, né, e depois o ar desacelera. O ar aqui dentro tem uma velocidade aumentada que pega a pressão dinâmica, né, e transforma essa pressão dinâmica em velocidade aqui dentro, reduzindo a pressão estática, isto é, forma uma grande sucção. E essa sucção é utilizada para tocar os instrumentos giroscópicos do avião. É uma solução também extremamente simples, não exige nenhum artefato elétrico, não exige eletricidade e funciona perfeitamente bem. No meu Taylorcraft eu tenho um tubo menorzinho do que esse, que é só um giroscópio que ele toca, mas funciona perfeitamente bem. É o famoso tubo Venturi. Taylorcraft, modelo BC-12D, o meu é de 1947, foi um avião famoso nos Estados Unidos, projetado pelo mesmo criador da linha Cub, que deu o J3, Piper J3. Ele é lado a lado, ao contrário dos Cub, que são em tandem, tem um atrás do outro, esse é lado a lado. Ele está equipado com um motor de 75 cavalos, Continental, e ele tem 4 horas de autonomia, geralmente eu cruzo a 150 km por hora. E o que já me permitiu navegações maravilhosas pelo Brasil, na base da bússola, do mapa e do cronômetro, o que é uma navegação antiga. E eu garanto que é muito mais prazerosa do que a navegação moderna com GPS. E o Taylor tem, esse modelo tem uma característica, no capô, ele tem duas aletas que são necessárias porque eu utilizo velas com uma blindagem especial para não interferir no equipamento de rádio. Mas o equipamento de rádio desse Taylor era movido por um gerador de hélice, um catavento mesmo, que ficava entre as pernas do trem. E numa longa navegação, o suporte desse gerador trincou e caiu. Eu perdi o gerador e desisti do equipamento elétrico, mas permaneceram as duas aletazinhas em cima do capô. E você pode ver que o meu tanque de combustível, eu tenho um tanque em cima na asa, do lado esquerdo, e tenho esse tanque em cima do capô, com o mesmo sistema de vareta, que indica com grande precisão o nível. Então eu sei que quando eu chego a mais ou menos 20 milímetros da base aqui da vareta, eu posso transferir a gasolina do tanque superior para o tanque principal. E com isso eu ganho mais 1 hora de autonomia. Tenho 3 horas no tanque e 1 hora no outro tanque. Ele consome 18 litros por hora. É uma navegação muito simples e é um avião tão bom de comando que o famoso Dwayne Cole, piloto de acrobacia, sempre utilizou um Taylorcraft igualzinho ao meu, com um motor um pouco mais potente, e em vez do manche, em vez do volante, o avião dele era equipado com manche. E ele fazia exibições em Oshkosh absolutamente maravilhosas e precisas, com um Taylor igualzinho a esse, e 125 cavalos. Né? Hoje existem versões do Taylor com aproximadamente 80 centímetros a menos
em cada ponta de asa e motores de 150 cavalos. Esses Taylors têm entrado em campeonato de acrobacia, de competição, na categoria intermediária e tem feito bonito. Vocês podem observar que ele tem uma fuselagem bastante comprida, ele tem uma autoridade do leme de direção fantástica, é um avião muito gostoso para certas manobras básicas como chandeles, reversões, e o projeto é muito sólido, a ponto de ter interessado a Inglaterra, em 1940, a fabricar o Taylor sob licença, coisa que eles fizeram, e o modelo inglês foi evoluindo, utilizou um motor inglês em linha que foi transformado no Taylor Auster, que depois virou o famoso Auster de observação, que era um avião de observação equivalente ao L-19 americano, no tempo da guerra, né? Da Segunda Guerra. Dessa aeronave, Fernando, ela também é composta de materiais como madeira, tela. Sim, a fuselagem dele é totalmente tubular, tubo de aço 4130, soldados, o revestimento é de tela, a carenagem do motor é de alumínio e a asa dele, que é a parte mais importante do avião é a asa ela é inteirinha estruturada em madeira, são duas longarinas de madeira, nervuras sejam de madeira, sejam de alumínio, conforme a versão, e o revestimento do bode de ataque é contraplacado, e o revestimento do bode de ataque para trás é de tela protegida com dope e tinta de butirato. É claro. Veremos agora uma sequência de decolagens, passagens a baixa altura e pousos de algumas velhas águias. Um Cessna 140 com montantes em V. Um Cessna 140A com montante único. Um Piper Colt com seu trem triciclo. Um Piper PA-15 Vagabond. Agora um clássico Aeronca Champion. Um Luscombe 8F totalmente metálico. Paulistinha P-56, o sucessor do Cap-4.
Estamos assistindo agora a decolagem do famoso Coronel Braga, pilotando o seu North American AT-6G de 1942, equipado com motor Pratt Whitney de 600 HP. Braga é o recordista mundial em horas de voo nos T-6, um treinador avançado de combate. Este avião representava a última etapa no preparo de pilotos de caça que saíam do T-6 direto para os P-40, Mustangs e Spitfires na Segunda Guerra. Um tonneau de aileron a 200 milhas. 3G na puxada ascendente para um primeiro looping. 90 milhas por hora no topo. E um rasante acelerando agora até 250 milhas por hora. O Braga já tem energia suficiente para a próxima manobra. Um tonneau lento e bem coordenado. Nova entrada de looping a 240 milhas por hora, puxando 3G. Braga chega a 90 milhas por hora no topo, faz meio tonneau na primeira perna de um 8 cubano para subir na segunda perna. Novo rasante a 220 milhas por hora. Subindo agora para um belo tonneau de barril a 180 milhas por hora. Perfeito! Mais um looping, visto agora do cockpit de um Cessna L-19 Bird Dog. Vamos curtir o ronco fascinante desse Pratt Whitney de 600 HP. Perna de 8, seguida de rasante. E agora um clássico tonneau lento. Braga comanda agora um tonneau rápido sensacional na descida do looping e mergulha 250 milhas por hora para um rasante de despedida e seu último tonneau. Valeu, Braga!